Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui está falando a Miriam Ribeiro e hoje nós vamos conversar um pouco sobre contabilidade, mais precisamente a parte de contabilidade básica, tá bom? Os tópicos que nós vamos conversar aqui hoje, vou até dar uma olhada aqui na minha colinha, o tipo de ciência que a contabilidade é, o objeto de estudo dela, o que é o patrimônio, campo de aplicação da contabilidade, funções principais da contabilidade, finalidade desta, objetivo e técnicas contábeis, tá bom? Vamos iniciar aqui falando sobre o primeiro tópico, tipo de ciência. Que tipo de ciência é a contabilidade? Muita gente acha que a contabilidade é uma ciência exata, mas uma das primeiras coisas da graduação que a gente estuda é que a contabilidade é uma ciência social aplicada, tá bom? Então, qualquer questão aí que vier de concurso, qualquer coisa, você coloca aqui a contabilidade é uma ciência social, e não só uma ciência social, mas uma ciência social aplicada, tá? E por que isso? Por que eu não posso dizer que a contabilidade é exata, né? Porque a contabilidade ela não trabalha só com matemática. A matemática, a gente bem sabe que ela é uma linguagem que ela serve para explicar muitas coisas, né? Serve para a gente demonstrar por A mais B que aquela coisa realmente funciona ou faz sentido, tá? Só que a gente não utiliza só a contabilidade para poder provar que uma coisa faz sentido na contabilidade, né? No caso, a gente tem o auxílio dos números para poder comprovar situações, entendeu? Então, a matemática na contabilidade, ela é meramente um meio para eu mostrar algo que está acontecendo dentro de uma empresa, tá bom? Então, em resumo, a contabilidade é uma ciência social aplicada. Se vier qualquer outro tipo de ciência, está equivocado, tá bom? Então, questões desse tipo você mata indo direto para esse item, beleza? Objeto de estudo da contabilidade, tá bom? Próximo tópico, objeto de estudo. O objeto da contabilidade, você não tenha dúvida de que é o patrimônio, tá bom? Patrimônio. Então, se você se deparar com alguma questão desse tipo, qual é o objeto de estudo da contabilidade? Patrimônio. O que ele pode falar também, inclusive, como sendo o objeto da contabilidade, ele pode falar que é o conjunto de bens mais direitos, e também pode dizer que é conjunto de bens, direitos e obrigações. Vou colocar aqui embaixo, ficou um pouco distante. Obrigações, tá bom? Então ele pode falar que numa questão que o objeto da contabilidade é o patrimônio, é o que geralmente o que mais cai, mas também pode dizer que é o conjunto de bens e direitos e obrigações. Isso porque o patrimônio é justamente isso, o conjunto de bens, direitos e obrigações, tá? Então, pode cair de dois jeitos. A galera até faz uma piadinha de que como assim, né? O patrimônio também são as obrigações? Sim, as obrigações também são uma espécie de patrimônio. Então, se você é uma pessoa que só tem dívidas, você é uma pessoa que tem um patrimônio, tá bom? Um patrimônio que é uma obrigação, sim, mas você tem, tá? E a galera faz a piadinha de quê? De que quando você casa com a pessoa, você não casa só com os bens e direitos que ela tem, você casa também com as obrigações, com as dívidas que ela tem, beleza? Vamos supor que você, como um empresário, queira comprar uma empresa. Quando você adquire essa empresa, você adquire também as obrigações, não só os materiais, os utensílios, enfim, seja o que for. Você também vai adquirir as obrigações dessa empresa. Dívidas que ela tem com terceiros, por exemplo, tá ok? Então, tipo de ciência é uma ciência social aplicada, objeto de estudo é o patrimônio, mas também pode vir com esse sinônimo de bens, direitos e obrigações, tá ok? Outro tópico, campo de aplicação da contabilidade, tá bom? Próximo tópico, campo de aplicação dessa ciência. Um pouquinho separado, mas enfim, campo de aplicação. Vamos lá, o campo de aplicação da contabilidade é qualquer tipo de patrimônio, tá bom? Qualquer tipo de empresa que possua um patrimônio. E toda empresa vai possuir um patrimônio. Mas e as empresas do terceiro setor? E as ONGs? Né? Elas não têm nenhum fim lucrativo e tal. Realmente, algumas realmente não têm. Mas, apesar disso, elas também possuem um patrimônio. Tudo bem? Então, o que eu posso colocar aqui de campo de aplicação? É o patrimônio. O patrimônio, mas ele não é um patrimônio qualquer não, tá bom? Ele é o patrimônio das empresas públicas e também as empresas privadas,
tá bom? Independente se ela tem fins lucrativos ou não tem fins lucrativos, tudo bem? Bom, funções da contabilidade, tá bom? As suas funções. Bom, a contabilidade ela tem duas funções, beleza? Eu posso até colocar aqui, ó, uma chavezinha. Ela tem a sua função administrativa, vou botar aqui ADM, mas você sabe que é administrativa. E ela também tem uma função econômica. A contabilidade na sua função administrativa, ela vai ali fazer o controle do patrimônio, tá bom? Controle patrimonial. Ok? E a contabilidade, quando ela está atuando na sua função econômica, ela está preocupada com o rédito. Nunca ouvi essa palavra. O que ela quer dizer? Ela quer dizer que a contabilidade na sua função econômica está preocupada com o lucro ou prejuízo, tá bom? Com lucro e também pode ser o prejuízo, né? Porque, vamos ser realistas, uma entidade pode ter esses dois tipos de resultados, né? E o resultado também posso chamar de rédito, tá bom? Essa palavrinha aqui esquisita, rédito, tá? Você falou errado, é crédito, débito? Não, é rédito mesmo, tá? O rédito quer dizer resultado, tudo bem? E o resultado pode ser um lucro ou pode ser um prejuízo, tá bom? Outro tópico aqui que nós vamos falar é sobre a finalidade da contabilidade, tá? Finalidade dela. Qual o fim da contabilidade? Para que ela existe? A contabilidade, ela tem um fim, tem a finalidade de controle do patrimônio. Olha, essa parte aqui de conceitos iniciais da contabilidade tem tudo a ver com patrimônio, tá? Tudo, então, assim, se você cair em questões mais conceituais, mais, assim, da parte básica de contabilidade, é muito provavelmente que a resposta tem alguma coisa a ver com patrimônio, tá bom? Porque a parte conceitual, ela realmente vai girar em torno de te direcionar para um entendimento de que a contabilidade cuida do patrimônio, tá bom? Então a palavra-chave é essa, beleza? Então a finalidade da contabilidade, por que ela nasceu? Ela nasceu para controlar o patrimônio, tá bom? De quem? Patrimônio meu e seu, patrimônio das entidades do setor público, das entidades do setor privado, enfim, quem tiver um patrimônio, tá ok? E você não pode confundir a finalidade com o objetivo. E também você não pode confundir o objetivo com o objeto. O objeto de estudo é o patrimônio, né? O objetivo é outra coisa. É o que ela está se dispondo ali a alcançar, né? Então, aqui a finalidade é o por que ela existe, né? Ela existe para controlar o patrimônio. Mas o objetivo dela, ou seja, ela controla o patrimônio para quê? Que é o objetivo dela, né? Para que ela faz isso? Ora, a contabilidade faz isso para fornecer, esse aqui é um pouquinho grandinho, fornecer informações. E não é qualquer tipo de informação. São informações que são úteis para a tomada de decisão. Decisão de quem? Você pode ouvir usuários da informação contábil, mas se alguma boca quiser encher o saco, ela também pode falar stakeholders, que é um termo em inglês, tá bom? São os usuários da informação contábil. Tudo bem? O objetivo da contabilidade é fornecer informações úteis para a tomada de decisão dos stakeholders, tá bom? Então, para isso que ela serve, para justamente os stakeholders tomarem as suas decisões com base nas informações contábeis, tudo bem? E esses stakeholders são os usuários da informação contábil, beleza? Os usuários da informação contábil. O próximo tópico é justamente o falar desses stakeholders, né? Posso puxar para cá e falar, beleza, esses usuários da informação contábil, quem são eles, né? Quem são essas pessoas que tomam decisões com base nas informações contábeis, os stakeholders? Bom, eu tenho dois tipos. Eu tenho o interno, o usuário interno,
E eu também tenho o usuário externo, tá bom? O usuário interno, se você quiser melhorar o conceito aí para você, de um modo mais simplificado, são as pessoas dentro da empresa. Tá bom? São as pessoas que têm vínculo com a empresa, eu posso dizer assim, né? Trabalham lá dentro, enfim, tem um acesso direto de vinculação com a empresa, tá? E o externo são, de um modo simplório, são pessoas de fora da empresa, tá bom? Como assim? Tem gente que tá dentro da empresa que quer saber informações dela? Compreensível. Mas tem gente que tá de fora que também quer saber informações daquela empresa? Sim, isso pode acontecer, tudo bem? Então, vamos ver aqui um exemplo, tá bom? Olha só, o que pode acontecer? Vamos supor que essa bolinha aqui é a empresa, né? E a galera que tá dentro da empresa. Os usuários internos da empresa são as pessoas que trabalham lá, né? São os chefes, são os gerentes, enfim. Por exemplo, por que eu ia estar dentro da empresa e ia querer saber a situação financeira dessa empresa? Por que eu ia ser um usuário contábil, tá? Bom, eu como funcionário de uma determinada empresa provavelmente gostaria de saber se ela tem liquidez para me pagar, né? Se daqui a um longo... Eu, por exemplo, pretendo ficar nessa empresa por um longuíssimo prazo. Então, será que essa empresa tem a liquidez? Ela tem recursos financeiros para poder me pagar durante esse período que eu pretendo ficar indeterminado? Então, se você quiser, você pode pesquisar esse tipo de coisa e você seria um usuário da informação contábil. Você pode ser um usuário da informação contábil também quando você quer saber como é que foi montada a sua folha de pagamento, os critérios que foram utilizados, tudo bem? Quando você quer saber informações judiciais da empresa, enfim, tudo aquilo de informação que você quiser saber da empresa, e tendo ali aquela conexão com ela, você é um usuário interno daquela empresa, tá bom? Só que aí você concorda comigo que as empresas, elas também têm outros usuários. Os usuários externos, eles estão fora da empresa, né? Eles estão, na parte de fora da empresa, tá? E só que é o seguinte, eles estão na parte de fora, mas eles querem informações da empresa. Então eu posso dar exemplo que o banco. Os bancos, eles, por exemplo, se a empresa quiser captar empréstimos, ou se tem dívidas com eles já, alguma coisa assim, os fornecedores também podem querer saber como é que a empresa está das pernas, se ela está bem, se ela está mal, né? Para saber se vende por um prazo, se é seguro vender a longo prazo para aquela empresa ou não, tudo bem? Então são exemplos aí de stakeholders, não esqueça essa palavra americanizada, stakeholders, ou usuários da informação contábil, como a gente viu mais acima, tá bom? Então eu tenho uma parte de dentro da empresa, né? E também tenho os usuários que estão interessados nas informações contábeis e que estão dentro da empresa, e tem os usuários da informação contábil que estão fora da empresa, mas que também querem adquirir os conhecimentos, analisar os balanços, né? As informações contábeis daquela empresa, tá bom? E o próximo tópico aqui que a gente pode falar, que enfim é o último dessa aula, é as técnicas contábeis. Técnicas contábeis. Bom, as técnicas contábeis, gente, são as seguintes: escrituração, auditoria, demonstrações contábeis, nossa, ficou horrível. Contábeis, não que o resto não tenha ficado horrível, né, mas enfim. E também a análise dessas demonstrações, das demonstrações. Análise das demonstrações. Demonstrações o quê? Demonstrações contábeis, obviamente. Escrituração vai ser ali o registro dos fatos contábeis. Tudo bem? Então, tudo aquilo que acontece dentro de uma empresa e eu preciso, obviamente, registrar,
eu vou ter que escriturar. E escriturar tem a ver com debitar e creditar uma conta. Não sei se você já ouviu falar disso, mas é uma coisa que também eu pretendo colocar aí de aula aí, como é que faz escrituração, como é que debita, como é que acredita. E é uma coisa que a gente vai ver mais na frente, mas de modo básico, apenas você tem que saber no momento que escrituração é o registro dos fatos contábeis, tá bom? E fato contábil é tudo aquilo que vai ser registrado na contabilidade, tá? Na verdade, se você for ser mais detalhista, o que pode ser registrado na contabilidade é só tudo que acontece, né? Então, por exemplo, o seu salário, sendo funcionário da empresa, é um fato contábil. A venda é um fato contábil. A compra de mercadorias também é um fato contábil. Vender móveis que a empresa geralmente nem vende. Por exemplo, ela vai vender um computador, é um fato contábil. Em outras palavras, tudo aquilo que está saindo ou entrando dentro da empresa, bens, direitos e obrigações também, por exemplo, uma dívida que você está quitando ou uma dívida que você está contraindo, também é um fato contábil. Tudo aquilo que for bem, direito e obrigação dentro da empresa, eu tenho que registrar, porque eu tenho que deixar visível para um usuário contábil tudo aquilo que está acontecendo dentro da empresa, tá bom? Então, para que o usuário consiga visualizar o que está acontecendo dentro da empresa, eu tenho que fazer a escrituração, tá bom? A escrituração é o registro, beleza? É o registro dos fatos contábeis, tá? De tudo que está acontecendo dentro da empresa. Tudo bem? Auditoria. Cara, você pode ver questões por aí dizendo que a auditoria está relacionada à fraude, né? Dizendo que a auditoria, ela tem o intuito de pegar o empresário na mentira, né? De pegar ele fraudando, alguma coisa do tipo. E toda vez que você vê questão perguntando que é auditoria e fala em um item dele, um item dessa questão, falando algo desse tipo, esse item já está errado, tá bom? Porque a auditoria não tem nada a ver em procurar fraude. Na verdade, a auditoria, ela busca a análise da, eu vou até botar aqui entre chaves, são duas coisas, adequação da empresa com as normas, adequação com as normas, tudo bem? E também, ela também analisa a veracidade das informações contábeis. Veracidade, tudo bem? Então, a auditoria, ela tem essas duas vertentes, tá bom? Ela faz a análise da adequação dos fatos contábeis, se está tudo seguindo os critérios que a própria empresa disse que ia seguir, tudo bem? E ela também está analisando a veracidade daquelas informações. Acontece que, analisando a veracidade dessas informações, ela pode verificar que houve fraude, entendeu? Então, muitas questões, elas trazem, quando vão conceituar a auditoria, elas acabam trazendo isso aí, de que a auditoria serve para buscar fraudes. Não necessariamente, a auditoria também ela pode servir para poder analisar se as normas que aquela empresa se comprometeu a seguir, se a empresa está se adequando, se ela está seguindo essas normas, né? Não somente normas que ela se colocou à disposição a seguir, mas normas, por exemplo, fiscais, normas estaduais, tributárias, contábeis, enfim, tudo bem? E aqui existem várias demonstrações contábeis que retratam o que está acontecendo dentro da empresa, tá? Essas demonstrações contábeis, elas são importantes justamente para isso, através da escrituração, da técnica da escrituração, o contador, ele vai conseguir criar planilhas, digamos assim, que demonstram a situação que a empresa está passando, né, de modo, geralmente vai ser de um modo econômico, né, financeiro ou econômico, tá bom? Ou seja, tem tantos R$1.000 em dinheiro em espécie, tem tantos R$1.000 em dinheiro no banco, essa empresa tem tantos carros, esse tipo de coisa, tá? Tantos imóveis, ela tem determinadas obrigações de duplicatas, de empréstimos, ela tem uma dívida de longo prazo porque comprou um imóvel, enfim, tudo que for escriturado, que a gente já viu que é uma técnica contábil, ele vai estar dentro das demonstrações contábeis também, tá bom? E quais são essas demonstrações contábeis? Cara, tem várias, né? A mais conhecida, e que muito provavelmente você vai precisar dar uma olhada, vai ser o balanço patrimonial, né? Que a gente chama de BP, né? Carinhosamente. Mas eu tenho outras também, tá? Outra também que é muito importante é a DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, tá? Eu tenho também a DVA, demonstração do valor adicionado. Tem o DMPL, demonstração das mutações do patrimônio líquido. Eu tenho o DLPA, demonstrações dos lucros e prejuízos acumulados. Cara, tenho notas explicativas também, tá bom? Notas explicativas. Cara, tem muita coisa. Tem muita demonstração contábil.
E todas elas são técnicas, né? Para demonstrar como é que a empresa está indo de modo financeiro e econômico, tá bom? Falando em financeiro, tem a DFC, né? Que é a demonstração do fluxo de caixa. Também é um tipo de demonstração contábil, tá? Que mais? A última técnica vai ser a análise dessas demonstrações contábeis. O próprio nome já está falando o que eu não vou nem escrever nada, porque o próprio nome já diz o que está querendo dizer. Essas demonstrações contábeis, quando forem feitas, elas posteriormente vão ser analisadas, tá? Então, assim, eu vou analisar, por exemplo, a liquidez de uma empresa. Então, eu vou pegar determinados dados do balanço patrimonial, por exemplo, e vou fazer um cálculo para demonstrar se aquela empresa tem dinheiro líquido, né, sobrando, digamos assim, ou ela é um tipo de empresa que a liquidez dela é muito baixa. É um tipo de análise contábil, tá bom? Eu posso também fazer análise de endividamento, o grau de endividamento de uma empresa, se vale a pena eu investir naquela empresa frente ao endividamento que ela tem, né? Isso é um tipo de coisa que a gente pode fazer também quando a gente está atrás de fazer investimentos, né? A gente pode ir em sites que a gente consegue encontrar a parte de relações com investidores das empresas e analisar as demonstrações contábeis dela para ver se é uma empresa rentável. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Perdão aí pela letra, né? A letra, ainda tô aprendendo aqui a mexer nesse negócio aqui, dessa mesa digitalizadora, então, enfim, a letra vai ficar meio feia aí por enquanto aí, até eu me acostumar aí com a escrita, tá bom? Então, é isso aí, tudo de bom pra vocês, até a próxima, tchau, tchau.